Todos nós sabemos que nós nascemos para ser um missionário ou uma missionária de Deus. Apesar da gente saber disso há muito tempo, apesar de Deus ter colocado uma missão na nossa vida, de amar a Deus sobre todas as coisas, de louvar a Deus, temos essa missão de vir ao mundo para adorar a Deus, muitos de nós esquecemos como fazer essa missão. Eu gostaria de enfatizar hoje, para esse estúdio, o capítulo 3 de Efésios. Vamos ler, vamos abrir a Bíblia. Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. Começa assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja dada a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Grave esse versículo 21. A Ele seja dado a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo e sempre. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te peço nesse momento que o Espírito Santo de Deus venha me liderar, Senhor. Venha colocar na minha boca aquilo que tu queres que eu fale nesse estudo. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Como está escrito em Efésios, todos nós temos uma missão. Eu vejo nessa carta de Efésios que ele está fazendo chamados para os judeus e os gentios. Mas, principalmente, eu vejo que Efésios está chamando a todos nós cristãos para termos uma consciência missionária, para dividirmos amor, o amor de Cristo. E por isso ele começa, por esta causa, por causa de Cristo. Só que nós precisamos entender que tipo de amor é esse. Muitas vezes nós confundimos fazer missão, muitas vezes nós confundimos ser cristãos. Quando a gente fala em dividir amor, a gente sempre se confunde que a gente vai servir ao próximo e que esse próximo tem que esperar, tem que retribuir, ou que esse próximo tem que dar alguma coisa ou reconhecer a gente. Não, Jesus não fez isso. Efésios, quando ele diz que a gente, por esta causa, é porque Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele deu amor e ele serviu ao próximo sem esperar absolutamente nada em troca. E é desse tipo de missão, é desse tipo de cristandade que eu quero falar para você hoje. Eu quero falar do amor de Cristo, do servir sem esperar absolutamente nada em troca. E nessa parte de servir sem esperar absolutamente nada em troca, eu gostaria de ler uma parte que eu fiz sobre esse estudo de Efésios. Essa consciência que Paulo ou outro autor de Efésios, que a gente não tem certeza se é realmente Paulo que escreveu a carta de Efésios, muitas pessoas dizem que não. O certo é que o autor de Efésios, ele está fazendo um chamado para essa consciência do povo de Deus. E eu escrevi um pouco sobre esse estudo, eu vou ler para você. Essa consciência missionária é amar o próximo sem esperar absolutamente nada em troca, sem esperar recompensa. É dar amor, mas não o amor doentio, de cobrança.
esse amor que nós estamos vendo muitos cristãos, muitos de nós estamos fazendo as coisas e cobrando no final. Não. O amor que está falando em Efésios é como o amor de 1 Coríntios 13. É o amor ágape, é o amor de verdade, o amor incondicional. É fazer a obra simplesmente por amor a Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Porque Deus nos criou para com a sua imagem e semelhança, para adorá-lo e para glorificá-lo. E como presente, devolvendo para Deus, nós só temos que dividir esse amor. E Cristo mostrou muito claro isso quando Ele veio à Terra. Fazer missão, dividir amor e servir sem esperar absolutamente nada é dividir shalom. Essa palavra que muitas pessoas pensam que é simplesmente paz. Shalom é muito mais do que simplesmente a paz. Shalom é dividir amor por inteiro. Shalom é ter harmonia com os outros e ter harmonia com Deus. Shalom é ser total, é prosperidade. E quando nós desejamos shalom para o nosso próximo, nós estamos fazendo o que Cristo fez. Cristo era o próprio shalom. Cristo foi a promessa de shalom. E Ele mostrou esse amor sem esperar absolutamente nada. Mas por que muitas vezes nós pensamos que nós não podemos ser um missionário ou uma missionária na nossa igreja, na nossa casa? Por que a gente às vezes se acha incapaz? Vou ler para você Efésios 3:8. Ele fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos transferir aqui os gentios para as pessoas que precisam de amor hoje. É claro que Paulo estava falando por causa dos judeus e os gentios na época de Éfeso, para a cidade de Éfeso, mas hoje vamos transferir para essas pessoas que precisam de amor, que precisam do nosso amor. Muitas vezes nós não pensamos que podemos ser missionários, ou que nós podemos ser missionárias, ou dentro da nossa própria casa, da nossa igreja, porque nós pensamos que nós não somos capazes, por causa do nosso valor que está estabelecido no fazer e não no ser. Nesse ser que veio para glorificar a Deus, para louvar a Deus. E por causa da nossa mesquinhez, por causa da nossa pobreza de espírito, a gente acha que a gente não tem nada para dar na igreja ou para dar para o irmão. E por isso a gente esquece que quem vai dar o poder na hora da gente servir o irmão é Deus. A gente tem a mania de pensar. Nós temos a mania de pensar que nós temos que ter alguma coisa, o poder, nós temos que ser capazes de sermos muito para dar alguma coisa para alguém. Mas não é isso que Cristo fez. Cristo, Ele pregava e Ele dividia amor somente pelo poder de Deus. E é isso que vai acontecer. Na hora que nós formos dividir amor, Deus vai nos capacitar para dar esse shalom para o nosso irmão. Então, Paulo dizia que ele era o menor de todos. Só que nós não sabemos ao certo, ninguém sabe ao certo, se Paulo está falando realmente da humildade que ele tinha, ou se ele se achava realmente um pobrezinho, com baixa estima, com baixa autoestima. Porque muitos de nós na igreja e muitas pessoas não dão shalom, não dividem amor sem esperar nada, justamente por causa dessa pobreza, da baixa autoestima. Quando a pessoa acha-se muito desvalorizado. Então, comparando com Paulo, Paulo dizia que ele era o menor de todos. Mas, no entanto, Paulo fez um trabalho extraordinário para Cristo. Porque ele se desprendeu do eu, ele se desprendeu da sua pobreza e deixou que Deus agisse